Que bom, Isso estamos aí. aqui com o programa 90 da nossa professora e cientista Aline Torne. Que bom, né, Aline? Olha, Passa rápido, né, é Nelson? verdade. Nós vamos hoje abordar um tema aqui que eu acho muito importante aqui no nosso programa, que é falar um pouco de economia e desse momento que a gente está vivendo aí bem complicado. Professora Aline, os reflexos econômicos da pandemia acirraram a desigualdade social no Brasil e no mundo. Enquanto os considerados mais ricos enriqueceram, mais de 99% da população ficou mais pobre. Como explicar isso, professora Aline? Que coisa, que notícia desagradável. Pois é, Nelson, complicado esse cenário, né? Muito ruim, não é? É, assim, esses dados, eles foram divulgados aí no final do ano passado, início desse ano, né? Quando a Sim, gente estava aí com uns valores muito altos aí com a nossa onda, né, de casos aí da pandemia, a gente não chegou a trazer, verdade. então hoje, agora a gente está recomeçando aí um debate, vendo as eleições começando a É, aparecer aí, né, no país, então a gente tem que começar a olhar tudo isso que está acontecendo, né? para esse Desigualdade cenário social. aí. É. Pois é, desigualdade social é algo que a gente escuta muito falar, Então, né? É, faz parte da nossa realidade, infelizmente. E aí eu verdade. trouxe esse tema para a gente conversar um pouquinho Então, mais, né? E entender o que, que a pandemia fez com esse cenário que deixou ainda mais complicado. verdade. Então, vamos assim, passar bem claro para as pessoas o que é desigualdade social e para ficar fácil e todo mundo entender como que é, o que traz as consequências dessa desigualdade. Vamos lá, Nelson. Essa desigualdade social, ela pode ser medida aí por faixas de renda, né? Pela Sim, classe social, olhando quanto ganha o mais rico em comparação com os mais pobres. certo. E aí, outras questões também são olhadas, né? Escolaridade, acesso à cultura, serviço básico, saúde, Sim, educação, segurança, saneamento, né? E as diferenças, né, são muito grandes entre as pessoas. Isso acontece por quê? Porque a gente tem uma distribuição de renda que é ruim, ela fica muito concentrada verdade. na Muito. mão de algumas pessoas. E É, aí, falta investimento na área social, né? Então, a gente está falando do que aqui, pessoal? A gente está falando do recurso público, certo. e também dos aspectos que cercam o recurso público, né? Corrupção, que desvia aí milhões, né? Tirando de quem mais precisa. É. E as consequências são muito, muito graves, Nelson, né? A gente tem a pobreza, a miséria, as favelas, né? A gente tem a fome, Nossa, a desnutrição, mortalidade, né? O desemprego que cresce no país, e tudo isso traz um atraso ao nosso progresso, verdade. aumentando inclusive a violência, né, que a gente vê Sim. aí na rua. É, E aí teve um estudo, né, que foi publicado no final do ano passado, né, com mais de 100 países, que mostrou aí que o Brasil é uma das nações com maior desigualdade social e de renda do mundo, né? Depois do Brasil lamentável. vem a África do Sul, né, para ver, né, quais são as nossas comparações. E essa desigualdade que a gente vê no mundo, Nelson, né, acontece em outros locais também. Ela Sim, está marcada por questões sociais e econômicas, mas também por questões que envolvem etnia, gênero, né, questões regionais. A gente está vendo um pouco, né, do que está passando aí no jornal Na Guerra da Ucrânia e da Rússia, que a gente já comentou algumas vezes. Na sim. semana passada, saiu uma reportagem, né, num jornal aí de grande circulação, que é aquele The New York Times, e mostrou o quê? Que africanos que estão nestas áreas de conflito, eles estão sendo barrados, né? Não estão podendo sair da região por autoridades ucranianas. Eles Olha são só. estudantes, Ah, negros, imigrantes, que foram para a Ucrânia anos atrás estudar, se estabeleceram lá. E aí agora, né, que a gente já está vendo aí quase, acho que um quarto do país, se não me engano, já saiu de lá. Esses sim. imigrantes que residiam na Ucrânia estão sendo impedidos, né, de atravessar as fronteiras aí para a Hungria e para a Polônia. Isso é para a gente ter uma ideia. E, por outro lado, o que, que a gente está vendo? A gente já falou aqui dos magnatas russos também, né? Sim, Tem muito nossa. recurso, É, né? A gente está vendo aí isso nos jornais. O que, que aconteceu? Eles têm grandes iates, né? Navios de luxo, e eles se deslocaram, né? Um a cada 10 desses navios de luxo, né, para a gente ter ideia, é de sim. pessoas russas, né? Desses magnatas. Certo.
como aquelas sanções foram anunciadas contra a Rússia, esses iates tiveram que mudar de lugar. Então, como a gente pode ver, né, assim, é só para colocar as discrepâncias que a gente está falando aqui, que isso não é só no Brasil que acontece, né? Não. Acontece no mundo todo. Só que, olhando aqui, trazendo para a nossa situação, o que a gente viu aí, por exemplo, no Atlas da Violência de 2021? Aumentou a quantidade de violência no nosso país quando a gente olha mortes violentas por causa indeterminada. Aumentou em 35%, e em grupos específicos, né, nos povos indígenas, na população negra, nas mulheres, né, no LGBTQIA+. E o nosso estado aqui do Rio de Janeiro é o que está na pior situação, viu, Nelson? Foi dos estados do país o que mais se destacou, em mais de 200% aumentou a nossa violência aqui, dessas mortes aí por causa indeterminada. E os outros estados, né, foram Acre e Rondônia, que tem uma situação indígena, de conflitos de terra, né? Quando a gente traz isso para o olhar da pandemia, ficou tudo mais complicado, Nelson. Verdade. A gente percebe isso, né, muito claramente, essa desigualdade. E o que eu muito lamento, sabe, professora Aline, é de que a gente não vê o empenho por parte do governo para diminuir essas desigualdades sociais que chocam muito todos nós, né? É impressionante. Caiu a ligação, foi interrompida aqui a ligação com a professora Aline. Nós vamos retornar aqui para a gente voltar a falar com a nossa professora e cientista Aline Intorne aqui no nosso programa, porque é um assunto que a gente precisa ficar atento quando se fala dessa questão de desigualdade, né? Que já é uma coisa já muito antiga, mas que a gente precisa trabalhar para terminar. Tá tudo ok, professora Aline? Posso chamar agora? Então vamos lá. Aqui de novo, aqui. Então, professora Aline, como contornar essa desigualdade, professora? Pois é, Nelson, a gente estava falando aí que o que a gente vê a gente vive a desigualdade no nosso dia a dia, né? A gente viu isso de maneira muito clara aí na pandemia e, como você estava dizendo, né? São decisões políticas. Como é que a gente vai fazer para contornar tudo isso, né? A gente não vê claramente as mudanças acontecendo. Não é simples, Nelson. Assim, não tem uma receita. Mas, por exemplo, tem a Oxfam, né, que é uma organização aí para a redução da desigualdade, que vem trabalhando com isso e trazendo esses dados de maneira muito clara, que eles mostram, né, que essas desigualdades, elas têm solução sim, e que essa solução é fruto aí de escolhas políticas, né? Certo. Então é por isso que eu comecei dizendo que não tem como a gente fugir, né, das questões de política. Não tem. O que acontece? É uma tomada de decisão, gente, né? O governo recolhe valores e impostos. Aonde esses valores eles vão ser destinados, né? Além disso, tem uma concepção de justiça. O que é justo? Né? O que nós, como população, entendemos que é correto? Só que a gente tem que se entender como população. Essas soluções, elas não partem aí só de mudanças individuais. A gente tem que entender que a desigualdade é um problema de todos, não apenas daqueles que mais sofrem com isso. Porque ela está no nosso dia a dia, na verdade, né? Os dados de violência que a gente falava agora há pouco, né? Toda essa desigualdade que a gente vê, as mulheres sofrendo, nos outros países que não receberam vacina e que corre o risco de ter mais variantes, né? Então, a desigualdade, ela afeta a vida de todos, né? É claro que ela vai pesar mais sobre aquelas pessoas que estão na classe mais baixa, né? É lógico. E aí, o que a gente tem que fazer para enfrentar tudo isso, né? A gente tem que fazer acordos sociais, a gente tem que começar a pensar, né, uma proteção social para essas pessoas. Por isso, lutar, sim, né, por uma educação de qualidade para todos, né, uma saúde de qualidade. A gente precisa investir nesses serviços públicos para criar mais empregos, né, para a gente ter uma condição onde essa diferença habitação não seja tanta. Também, né?
habitação, a mobilidade urbana. Mobilidade né? A gente urbana. viu aí na pandemia os ônibus lotados, as pessoas tendo que se deslocar sem proteção, muitas vezes. Então, a gente, como país, né, tem que fazer um acordo social para conseguir lidar com toda essa situação. Para a gente ter uma ideia, Nelson, nos anos aí da pandemia, né, 2020, 2021, a gente concentrou riqueza no nosso país. Enquanto a gente mais precisava dividir para ajudar as pessoas mais carentes, a gente viu acontecer o contrário. Interessante isso, né? Viram? Os ricos ficaram mais ricos, né? Exatamente, assim, a gente teve aí, tem um número, acho que foram mais 10 novos bilionários no país, a gente ganhou em 2020, entendeu? O que isso quer dizer? O dinheiro é um só. A concentração, a riqueza se concentrou na mão dessas pessoas e faltou na mão de outras, né? É verdade. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala aí sobre dividir a riqueza, sobre fazer justiça social, isso retorna para a gente, porque vai diminuir a violência, vai deixar a todos mais protegidos, né? A gente está falando, então, de transferência de renda por meio de políticas públicas. Só que o que precisa fazer? Tem que identificar os grupos que mais precisam, né? Tem que fazer tudo isso de forma organizada, deixar a corrupção de lado. Agora eu fico imaginando, professor Aline Intorni, se não fosse no Brasil o trabalho das organizações sociais, de ONGs, nós teríamos uma situação provavelmente muito pior do que essa que a gente assiste no dia a dia, né? Sem dúvida, Nelson. A situação no nosso país, gente, infelizmente ela é grave. A gente tem que ter essa clareza, né, para buscar novos caminhos. É claro que a gente tem que dizer que isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo todo. Mas nós somos um dos países, né, mais desiguais do mundo. A gente viu isso acontecer na pandemia, né, e em grupos sociais específicos, né, pesa mais essa desigualdade social. Então, a gente vai continuar trazendo esses assuntos aí, Nelson, porque o jovem está sofrendo muito. O jovem está desempregado, né? São os que mais estão sofrendo aí, passando esse período da pandemia, eles sofreram com a educação, agora no mercado de trabalho eles não têm vagas, então a gente precisa mobilizar toda essa comunidade, né? E eles estão aí no momento de tirar o título de eleitor deles, né? Então é importante a gente ter clareza disso. Verdade, e é um momento importante também, para que cada um analise as propostas que nós vamos receber dos concorrentes tanto a Câmara dos Deputados, principalmente, que eu falo sempre, que eleger um deputado federal é muito mais importante do que um presidente da República. O presidente da República ele só anda, se a Câmara dos Deputados deixar andar, tem que ter deputados com compromissos com essa questão, principalmente com essa questão. E proposta de governo também, saber qual desses postulantes ao cargo de governador, ao cargo de presidente da República, que tem a melhor proposta para diminuir essas desigualdades e fazer com que o país possa crescer de uma forma mais igualitária, né? É o que a gente precisa. Não é chegar e votar assim, votar por votar. Analisa o que tem de melhor, qual é a melhor proposta. Pelo menos acreditar na proposta. Ela pode não dar certo lá na frente, mas nós temos que acreditar naquilo que a gente está vendo naquele momento, né? A gente tem que começar a entender um pouquinho mais, né, Nelson? Sim. A gente falava há um tempo atrás, não, eu não gosto de política, eu não quero saber disso. Assim. Mas assim, a política influencia tudo, né? Ela está na ciência que a gente está conversando aqui, ela está no mercado, ela está na escola, ela está na saúde, ela está na rua. Você pisa para fora de casa, você está convivendo em sociedade. Então a política está presente, né? Então, precisamos de governantes que tenham compromisso com a educação, com o social, como a gente está falando. Não é só para ficar no oba-oba aí que a gente vê, e também de melhorar a economia do país, que também está cada dia sendo corroída e levando as pessoas à pobreza, né? É isso que a gente precisa fazer. E a gente vai tentando conscientizar as pessoas em relação a isso, né, professora?
É isso aí, Nelson. A gente tem que pensar assim que ano passado a gente estava em cenários muito complicados, né? A gente chegou a ver mais de metade do nosso país aí em situação de insegurança alimentar, né? Um em cada 10 brasileiros estava passando fome em 2020, né? Que foi o ápice aí da pandemia. Então, para o futuro agora a gente tem que olhar melhor e pensar o que a gente quer pela frente, né? E como você falou, entender como é que isso funciona. Porque não é só o presidente, não é só o governador, a gente tem os deputados, tanto federal como estadual, que tem um papel muito importante e a gente precisa entender tudo isso, né? Tá certo. Tá bom, professora Aline, mais uma vez o meu muito obrigado. Professora Aline sempre enriquecendo muito aqui com a sua participação no nosso programa. Desejar para a nossa professora e cientista Aline Intorne uma ótima terça-feira e um novo encontro para terça-feira que vem, né, professora? Se Deus quiser. É isso aí, Nelson, a gente vai se falando. Tá bom, grande abraço, professora Aline Intorne, aqui no nosso programa.